Brigas em escolas da macro-região estão aumentando entre crianças e adolescentes, inclusive com cenas aí de violência, de muita agressividade, cenas que são filmadas pelos próprios estudantes e publicadas nas redes sociais. Especialistas reforçam que é preciso entender os motivos por trás disso e encontrar soluções para reduzir esses casos. As feridas ficaram em todo o corpo. É difícil acreditar que as marcas sejam frutos de uma queda. Essa foi a resposta que a Juliana teve quando foi chamada às pressas na escola, onde a filha de 13 anos estudava. A diretora só entrou em contato pedindo para mim tirar ela de dentro da escola, porque ela tinha caído dentro do ônibus e não poderia ficar com o machucado do jeito que estava, com a ferida sangrando na escola. Aí eu levei ela para o pronto-socorro fez um relatório para mim dos hematomas e pediu para mim fazer um boletim de ocorrência porque ela não tinha caído. Segundo Juliana, a filha não tinha intrigas com os colegas. A versão apresentada pela escola e a opinião do médico levantaram suspeitas do ocorrido. A menina teve um lapso de memória e não consegue dizer o que de fato aconteceu. A mãe acredita que a garota foi agredida. O médico relatou que eles falam traumatismo craniano, porém não tem fratura. Porém, foi um trauma que ela teve na face com esfoliação, no caso, que foi machucado. Esse não é um caso isolado de agressão entre estudantes. Esse vídeo gravado por alunos e postado nas redes sociais mostra uma briga entre duas meninas. Outros estudantes assistem de perto a cena e parecem se divertir com o que estão vendo. O episódio aconteceu dentro dessa escola estadual em Jardinópolis. Uma das garotas que aparece no vídeo é essa menina de 15 anos que vamos preservar a imagem. Ela começou a me encarar bastante. Aí ela estava falando para as amigas dela que eu também encarava ela e que ela também estava com sede já estava com sede de querer me bater. E na hora que ela me empurrou, ela puxou a blusa de frio minha e eu caí no chão. Aí ela começou a me bater. Além de ser agredida, ter o vídeo publicado e a imagem exposta na internet trouxe constrangimentos. Eu fiquei com muita vergonha, medo também de acontecer de novo, assim. Aí não deu vontade de ir pra escola, mas não. Gravar esse vídeo, nossa, pra mim foi, imagina, né? Ixi, eu fiquei muito mal, porque de repente eu vendo minha filha lá deitada no chão, tomando um monte de soco na cabeça. Gravar vídeos com conteúdo agressivo dentro e na porta da escola se tornou recorrente nas redes sociais, mesmo com um decreto que proíbe o uso de celulares a qualquer momento nas escolas. Esse outro vídeo mostra uma confusão alimentada pela euforia de outros alunos em um colégio estadual em Ribeirão Preto. Cena parecida em outra escola do estado na cidade, dessa vez dentro de uma sala de aula. Agressões desse tipo deixaram marcas no braço de uma criança de 11 anos. 2 colegas teriam agredido a vítima dentro de uma escola municipal de Ribeirão. Brigas em escolas têm se tornado cada vez mais frequentes na macro-região. Esse comportamento mais agressivo entre adolescentes abre um debate entre especialistas. Essa agressividade da juventude, na verdade, ela vem de 2 parâmetros. Primeiro de tudo, um aspecto natural, certo? A agressividade é natural, é inerente ao ser humano, mas no adolescente em específico tem a questão do cérebro dele ainda estar em desenvolvimento. Então, a parte que controla, que é o córtex pré-frontal, o controle inibitório dessas vontades, desses desejos, ele ainda está em desenvolvimento, então ele não funciona tão bem. Mas a emoção frente a uma situação aversiva, uma situação desafiante, ela está funcionando muito bem, que é o sistema límbico. Mudar esse comportamento mais agressivo requer uma atenção especial conjunta entre pais e a comunidade escolar. Na escola, criar, por exemplo, em contraturno, sabe? Momentos onde vai ter um desenvolvimento de rodas de conversa, um espaço onde eles possam expressar a agressividade que eles possuem, mas de uma maneira assertiva. Isso pode ser a partir de rodas de diálogo, pode ser a partir de esportes, certo? Que a gente usa a agressividade mais direcionada. Mas em casa pode fazer a mesma coisa. Até que ponto que talvez você, pai, mãe, ali, vai permitir que esse adolescente expresse uma indignação e até que ponto que você cria um espaço onde ele possa ter essa expressão. Então, ele pode se comunicar abertamente com você. Como que você recebe uma situação que vai contra aquilo que você espera? Talvez começar a se perceber também nessa relação com o próprio filho.
Se eu respondo direto com uma agressividade, com um espanto agressivo, tipo, imagina, não pode fazer assim. Que espaço ele tem de comunicação, de aprender outras formas de ser? A gente deixa os filhos com tanto carinho ir para a escola, ver o que está acontecendo, participar mais, ir atrás, igual eu estou fazendo, indo atrás, por causa, querendo ou não, ela é uma menina. Ela tem seus defeitos, como todos têm, mas a gente tem que saber o que acontece de verdade. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual da Educação informou que, diante de conflitos entre alunos, a escola realiza a mediação, aciona os responsáveis e, se necessário, recorre à rede protetiva. Também destacou o uso de práticas restaurativas por professores, orientadores e o apoio do programa psicológico nas escolas. Já a Secretaria Municipal da Educação afirmou que tomou as devidas providências no dia da discussão envolvendo os pais e reiterou também seu repúdio à violência no ambiente escolar. José Eduardo Oliveira, especialista em educação, conosco aqui ao vivo. A gente então segue falando sobre isso. José Eduardo, bem-vindo. Agradeço muito a sua presença mais uma vez. Como esse tema de brigas entre crianças, entre adolescentes, são tratados pelas escolas ao longo do tempo na sua análise? Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vem reiteradamente mostrando aqui os vários problemas que a educação tem de maneira geral. E eu penso que nenhum problema é mais grave do que a violência dentro das escolas. Essa violência, como a psicóloga falou, a doutora comentou, ela tem uma gênese, vamos dizer, biológica dentro da criança, mas a gente não pode esquecer que talvez, na minha opinião, a principal gênese desse comportamento inadequado seja justamente a violência que está na sociedade. Hoje nós temos uma sociedade que está transbordando violência doméstica, violência no trânsito, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra a população LGBT. Isso pode parecer que não tem nada a ver com a escola, mas tem sim, justamente porque a escola é um espaço coletivo que vai refletir justamente o comportamento da sociedade. Então, essa violência da sociedade, da comunidade, acaba adentrando a comunidade escolar e acometendo professores, alunos e funcionários a esses problemas. Ô, Zé, e as escolas carecem de mais monitoramento para controlar esse tipo de atitude? Com certeza, André. Uma figura que está bastante ausente ultimamente na escola é a figura do professor mediador, que ela acabou caindo com as novas políticas educacionais estaduais, o que foi uma pena, porque já era uma possibilidade, uma intenção de fazer a mediação desses conflitos. E é importante lembrar que esses conflitos muitas vezes se iniciam inclusive fora da escola, inclusive muitas vezes no próprio ambiente virtual, onde as crianças na internet, através dos jogos, das redes coletivas, das redes sociais, lançam algum desafio, começam algum desentendimento e isso acaba depois, de alguma maneira, sendo trazido para dentro da escola. E também cabe a gente lembrar que hoje em dia filmar esse tipo de conflito, filmar as brigas e postar nas redes sociais acaba sendo também um hábito muito perigoso, mas um hábito que pais e mães têm que ficarem atentos, porque está acontecendo cada vez mais e as crianças muitas vezes desafiadas a proporcionarem esse tipo de violência, esse tipo de briga, justamente para depois ter material para postar e ser repostado. E como as escolas devem trabalhar para evitar que cenas como essa continuem acontecendo? Como elas se previnem? Olha, com certeza, André, tal como a nossa doutora comentou, de alguma maneira tentar canalizar um pouco mais essa energia que a criança e o adolescente tem, né? Obviamente que projetos paralelos no contraturno, projetos culturais, projetos esportivos, envolver as crianças nessas possibilidades de mediação de conflito também, e obviamente isso tem que ser tratado de maneira trans e interdisciplinar. A própria questão do bullying tem que estar sempre voltando ali como assunto nas diferentes disciplinas e, de alguma maneira, conscientizando as crianças de que esse comportamento é inadequado e que vai interferir no desenvolvimento delas e no processo de aprendizado. E uma outra coisa muito importante também é fazer com que a família volte a se aproximar um pouco
mais também da própria comunidade escolar, que a família mais próxima, ela consegue dar esse auxílio, consegue dar esse amparo, tanto à escola, como aos professores, como às crianças vítimas ou próprias crianças agressoras, e, ao mesmo tempo, contar também com a rede de apoio, professores, palestras, Ministério Público, Polícia Militar, ronda escolar, tudo que puder, de alguma maneira, minimizar esse aspecto. Mas, como eu digo, a gente precisa minimizar a violência fora da escola, para que, de alguma forma, a violência dentro da escola também seja diminuída. Ok, professor, agradeço muito a gentileza do senhor aqui com a gente. Um abraço e até mais, viu? Obrigado a todos. Boa tarde. Até.